Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Esse é o Deus que continua, mesmo que às vezes parece que as coisas elas são tão difíceis, né? Tem vezes parece que as coisas elas demoram tanto a acontecer na nossa vida. Tem vezes que parece que a gente se sente tão só. Parece que todo mundo, obrigado Charlene, parece que às vezes ao nosso redor as coisas, parece que para todo mundo acontece, mas parece que o nosso tempo ele passa de uma maneira tão rápida e que as coisas elas parecem que não estão mais acontecendo. E tem vezes que a gente olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, e quando às vezes nós olhamos para o calendário, e principalmente quando os anos e os dias do nosso aniversário eles vêm chegando, você fala assim: meu Deus, tem passado tão depressa. E parece que as coisas na minha vida não acontecem. Mas essa música ela diz que o Senhor ele continua sendo Deus. E nessa manhã aqui na consagração eu conversava com a missionária Cecília, nós dizíamos que como os dias eles têm sido tão rápidos. Parece que o final do ano, parece que o nosso jantar de final do ano parece que foi agora ontem e nós já estamos na metade do ano. E eu falava com a missionária, se dizia assim, mas os dias eles vêm se cumprindo, e a Bíblia mesmo diz que nos tempos que se chegariam aos fins, o tempo ele se abreviaria, e parece que realmente os dias eles são muito mais curtos. E cada vez mais eu tenho convicção de que o Senhor ele está batendo as portas para levar a sua igreja. E o passar do tempo tão rápido, ele tem uma vantagem. Ele tem uma vantagem que o plano de Deus na sua vida, para aqueles que são fiéis, ele mais rápido ele vai se cumprir. Quem sabe para você acha que o tempo tem passado, os anos têm passado, as coisas não têm acontecido. Mas de uma coisa, assim como nós estamos estudando o livro de Apocalipse, a gente vê que cada dia mais, o Senhor ele está no controle de todas as coisas. A cada dia mais nós temos a certeza de que o Senhor ele tem o plano dele muito bem traçado desde o princípio até o fim da sua jornada. O que eu posso dizer para que você fique firme, porque o plano de Deus na sua vida ele irá se cumprir no nome de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre a tribulação, vocês estão lembrados disso? E eu quero agora que vocês abram as suas Bíblias, e se o Diogo lhe puder colocar no capítulo número 16 do livro de Apocalipse, nós vamos dar seguimento. Nós falamos sobre as trombetas, sobre as taças. E o capítulo de número 16, ele traz um resumo praticamente do que estaria acontecendo durante a tribulação e a grande tribulação. Assim como nós falamos na semana passada, quando Jesus ele vier arrebatar a sua igreja e o anticristo dominará, eu explicava e eu dizia que o que faz com que o inimigo não se manifeste hoje de uma maneira tão poderosa e destrutiva é porque eu e você permanecemos na terra. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que Ele habita em nós. E enquanto nós estamos em oração, enquanto a igreja ela está unida em oração, enquanto que a igreja ela está com o Espírito Santo de Deus, a força do inimigo ela não atua sobre a terra. Então quando Jesus levar a sua igreja nos ares e nós nos encontrarmos com Ele naquele dia, o inimigo ele terá a autoridade de trabalhar nessa terra e levantará alguns homens para executar o plano que ele tem. Nesse plano que ele tem, ele trará uma certa paz durante 3 anos e meio na terra. Conseguirá, diz as profecias, os estudiosos na escatologia, diz que ele conseguirá trazer uma paz sobre o mundo. Uma paz que será muito reconhecida, porque ele conseguirá fazer o que o mundo há muitos anos não consegue fazer, que é colocar a paz em todo o Oriente Médio. Ali ele vai permitir que o terceiro templo seja levantado, no lugar onde foi o primeiro e o segundo.
E ali nesse momento, todo mundo vai achar que as coisas estão tão indo bem, que tudo está tão bem na terra. E aí ele vai querer ser adorado. E os judeus, eles não vão querer adorar a esse homem que já vai ser o anticristo e o falso profeta. Os cristãos não vão querer, e aonde haverá uma revolta e um plano das nações para perseguir e destruir a Israel, aos judeus em si. Por isso que quando nós estudamos um pouco da história, nós vemos que aquela perseguição que aconteceu sobre os nazistas, já vamos sentar, já vamos ler a palavra, só estou dando uma introdução. Muitos pensavam que ele era o anticristo, porque ele tentou dissipar e destruir a todos os judeus da face da terra, de um plano de ação muito ousado, de uma certa forma, conseguiu matar a muitos judeus realmente. E por isso as pessoas diziam que ele, quem sabe, seria o anticristo, porque haverá uma perseguição muito grande. Quando haverá uma perseguição muito grande, então a ira do Senhor, e nós estudamos isso na vez passada, em que as orações dos santos, elas chegam ao trono do céu, e o Senhor ele começará a derramar desses flagelos, que é um resumo do que nós estudamos. E eu quero ler com você o capítulo número 16. Estará ali, verso 1, vai passando, tá, Diogo, porque nós vamos ler até o versículo número 16. E ouvi que vinha do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta, os adoradores da imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo derramou segundo a sua taça do mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Vocês lembram que na primeira parte da semana passada nós falamos que 1/3 do mar, 1/3 da terra seria destruído. Agora o Senhor, quando há essa perseguição sobre aqueles que não querem aceitar a marca da besta, sobre aqueles a qual não querem adorar a imagem do anticristo, do falso profeta, que ele quer instituir sobre a terra, o Senhor aí ele vem com o seu flagelo sobre eles. E o terceiro flagelo diz assim no verso 4: e derramou o seu terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto flagelo, o anjo derramou a taça sobre o sol, e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo, como feito os homens se queimaram com um intenso calor. Blasfemaram em nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto e a sua taça sobre o trono da besta, e cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram a Deus do céu por causa das angústias, as úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. O sexto flagelo, e derramou o sexto a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do outro lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes ao de rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja, a grande peleja do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar, e que em hebraico se chama Armagedon. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te dar graças pela tua palavra.
Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor ministre em nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor traga clareza, Senhor, a nossos pensamentos e nos traga entendimento para a Tua palavra, Senhor, para tudo. E sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, no nome de Jesus, amém. Pode tomar assento, dando um aplauso para o Senhor. No final da grande tribulação, e assim como nós falamos, dando continuidade de quarta-feira passada, o próximo evento que acontecerá será chamado o Armagedon. O Armagedon será uma batalha, assim como nós lemos aqui no verso de número 12, que as águas do rio Eufrates, elas vão se secar, para que um grande governo que vem ao seu oriente, os estudiosos, alguns, citam que pode ser a China, porque está mais ao oriente do Oriente Médio. Diz que virá também os governos do norte, eles dizem que pode ser a Rússia, mas tudo isso são especulações, pelo fato de que realmente ninguém sabe quem são e quem será esses governos. O que podemos saber sim, é que verdadeiramente a ira de Deus ela recairá sobre o anticristo, sobre o falso profeta, que estarão dominando a terra com muita liberdade. E diz a palavra do Senhor que será tão forte a ira de Deus que esses fatos eles começarão a acontecer para aqueles que perseguem ao povo de Deus, para aqueles que não querem receber a marca da besta. Assim como nós falamos, aquela marca de que as pessoas que não quiserem ser marcadas ou na mão ou na testa, elas não terão o direito de comprar nem de vender. E falamos que isso é muito possível já hoje em dia, pelos testes que estão sendo feitos, colocando chips nas pessoas, para que não seja nem necessário mais se usar o cartão de crédito. Eu me lembro que numa época atrás, quando surgiu o cartão de crédito, e eu tenho conta no banco há mais de, acho que 25 anos, não sou tão velho assim, mas já tenho há mais de 25 anos, e eu lembro que naquela época não tinha, só existia cheque. E logo depois que veio o cartão de crédito, o que eu queria era poder ir fazer uma compra com o cartão. Eu achava bem legal aquela maquininha que você botava o cartão e fazia assim, você lembra? Sei quem é dessa época aí do cartão. Você é aqui nessa época aí. Olha ali, até fazia assim a máquina. Eu gostava daquela maquininha, só que também não gostava dela. Eu gostava de ver como era legal você passar o cartão e você ter um crédito, né? Sem precisar fazer um cheque, sem tirar dinheiro do bolso. Eu achava aquele negócio, você lembra disso aí também, né, Vitor? Você é da época do REC. Você não é tão novo assim, não. Aí eu achava bacana aquele negócio, só que aquele negócio tinha algo que eu falava assim, aquilo, da mesma maneira que era legal passar aquele negócio, eu sabia que ele ia diminuir a minha conta do banco, né? E eu falava assim, que coisa fantástica, a tecnologia está chegando. Eu passo a maquininha aqui, ela vai para um lugar e esse dinheiro ele sai lá da minha conta e vai cair na conta dessa loja. E você sabe que esses dias eu me lembrava disso e eu falava assim, seria tão bom a gente ter um crédito no céu, né? Um crédito que você pudesse falar assim, não, hoje é um pecadinho, e diminui o teu crédito de pecado no céu. Aí de repente ele chegava no vermelho e você tinha que se debruçar de joelho em oração, aí você renovava. Vocês estão rindo? Mas tem gente que pensa que é assim o reino dos céus. Esse dia de meio-dia, lá no meu escritório, eu ouvindo um louvor e lendo a palavra, eu comecei a imaginar como tem gente que acha que na época do REC, porque tem pessoas assim que peca, quando ele vê que está indo para o vinagre, quando o negócio está feio, ele dobra o joelho, faz propósito, jejua, ora, consagra, faz propósito, dá dízimo na igreja, ele vira dizimista, ele vira ofertante, vira tudo. Aí quando ele é como se ele estivesse depositando, Márcio, um dinheiro na conta de Deus e daqui a pouco ele começa a diminuir tudo de novo. Mas não é assim. Infelizmente o reino dos céus não é assim. Eu fiz uma brincadeira, mas é algo muito sério. Nós não temos crédito no céu para usar, para nós chegarmos um momento e cometermos injustiça com pessoas e dizer, não, hoje meu crédito diminuiu no céu. Eu posso continuar mentindo porque o meu crédito está diminuindo. Eu posso continuar indo contra
ao banco de Deus, mas o meu crédito está diminuindo. Chega um momento em que eu vou dobrar meu joelho, eu vou convocar uma oração, eu vou me consertar diante do Senhor, e todo o meu crédito estará sendo retornado. A Bíblia aqui nessa passagem tem algo muito tremendo, que hoje, quando eu lia nessa manhã aqui, e eu comecei a estudar em cima, e eu sou apaixonado pela palavra, porque esses dias eu conversava com a pastora Marcela, ela disse algo que resume muito bem, em poucas palavras, o que é a Bíblia. Ela disse: a palavra de Deus, ela é infinita, né? E realmente você vê que a palavra de Deus, ela é infinita, e ela se renova. E quando eu lia essa palavra, me chamou muita atenção uma passagem, que é o verso 15, em que ele diz assim: e eis que venho como quem vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, o que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Quem tem a Bíblia aqui que quando Jesus fala está em vermelho? Quem tem? Está em vermelho? Só essa passagem. Está em vermelho só o verso número 15, do capítulo 15 de Apocalipse. Não está em vermelho nessa Bíblia? Porque diz assim: eis que venho como um ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Em algumas Bíblias essa passagem ela é grifada como vermelho, porque como é o próprio Jesus dizendo que ele virá como ladrão, e que não sejam tomados de surpresas, e que vigiemos, e que as nossas vestes não nos tenham como nu, e a nossa vergonha ela não seja vista. Para se entender o que é relatado nessa passagem, nós temos que ir para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é muito parecido, não parecido, mas é muito contrastante com o livro de Apocalipse. No livro de Gênesis nós vemos que houve a criação da terra. Nós vemos em Apocalipse que será destruída a terra e haverá um novo céu e uma nova terra. Nos primeiros capítulos da Bíblia nós vemos que o pecado foi introduzido no mundo. Nós vemos no livro de Apocalipse que o pecado ele será abominado. No livro de Gênesis nós vemos que a morte foi introduzida no mundo. Nós vemos no livro de Apocalipse que a morte ela terá fim. Existem muitos contrastes. No capítulo 3 do livro de Gênesis, mais propriamente no verso de número 15, e nessa passagem onde que diz que estava Adão no Éden com Eva, e ali eles não poderiam pegar e comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. E assim como em Gênesis existe uma árvore que é símbolo de vida, no livro de Apocalipse também existe uma árvore que também é símbolo de vida. E diz a palavra do Senhor que quando eles comem daquele fruto, diz que eles pegam folha de figueiras, eles põem entre eles, está escrito no capítulo 3, eles colocam figueiras sobre eles, e diz que o Senhor ele chama por Adão, e Adão se esconde porque diz que tem medo e está com vergonha. E o Senhor pergunta: por que é que você está com medo? Por que é que está com vergonha? E ele diz: porque eu estou nu. Ele diz: quem te falou que você está nu? Você andou comendo dessa árvore, você andou desobedecendo uma das minhas ordenanças? E ele diz: sim, eu desobedeci. E diz a palavra do Senhor no verso 15 que ele colocará inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência será a que ferirá a cabeça de Satanás, da cobra, da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. E diz a palavra do Senhor que o Senhor mesmo, ele sacrifica um animal, porque é evidente que sim. E diz que ele pega as vestes, as peles de um animal e cobre ao corpo de próprio Adão e da própria Eva. As folhas não eram suficientes, o Senhor ele teve que sacrificar um animal. Muitos dizem que esse foi o primeiro sacrifício introduzido e feito pelo próprio Deus. Matou um animal, derramou um sangue,
E esse sangue, essa pele ensanguentada, cobriu o corpo de Adão e o pecado a qual ele tinha. Ele foi destituído para fora do jardim do Éden. Foi para fora do jardim. E quando ele chega para fora do jardim, ele tem relações com a sua esposa. E a sua esposa, ela tem um filho. O primeiro filho se chama Caim. Tem mais um outro filho, e o outro filho se chama Abel. Eles trabalhavam no campo, assim como o Senhor tinha dito para Adão, que eles teriam que trabalhar, cultivar a terra para sobreviverem. E o Senhor ele pede para Caim e para Abel um sacrifício. Então Caim vai e diz que pega das primícias da sua cultura. Ele plantou um campo de alguma coisa, a Bíblia não diz o que é, mas diz que a primeira parte que ele colheu, ele pegou, ele levou para o Senhor. E diz que Abel fez o mesmo. Só que Abel ele pegou o melhor do seu animal, e quem sabe, a Bíblia não diz, mas provavelmente um carneiro. E diz que ele sacrificou o melhor do seu carneiro e colocou no altar e entregou para o Senhor como oferta. E diz a palavra que o sacrifício que fez Abel, o Senhor se agradou mais do que o de Caim. E quando o Caim ele ouve isso, Caim ele se revolta contra Deus e diz que o seu semblante muda. Naturalmente houve um semblante de mudança, e o Senhor percebe, Deus percebe essa mudança, porque Caim não gostou de ser contrariado. Ele queria que o que ele ofereceu tinha sido no mesmo grau de validade do que o irmão tinha oferecido. E disse a ele: mas por que você está triste? Aonde está o teu irmão? E disse um pouquinho antes, Caim tinha chamado o seu irmão para ir no campo e acabou matando o seu irmão. A primeira morte, o primeiro assassinato da Bíblia. E diz a palavra do Senhor que o Senhor pergunta: onde está o teu irmão? Ele falou: sou eu o tutor do meu irmão? Quem sabe aonde ele está? Além de tudo era prepotente, como se Deus não soubesse o que ele tinha feito. Então o Senhor diz algo que é muito tremendo. O Senhor diz: o sangue do teu irmão, o sangue de Abel, ele clama por mim sobre a terra. O sangue daquele homem clamava por justiça. E eu encontro algo aqui nessa palavra. Eu encontro algo que se refere a Armagedon. Eu encontro algo que tem tudo a ver com o que irá acontecer. Porque haverá guerra, haverá reinos que estão em guerra, perseguindo e em batalhas. Mas o Senhor, quando ele olha do céu para a terra, ele não vê guerra entre homens e guerras bélicas entre nações. O que ele olha, há um senso que ele vê no coração de cada um de nós. Diz o livro de 1 João no capítulo 3, diz a palavra do Senhor, que Caim ele era do maligno, diz a palavra do Senhor. E as obras que ele fazia eram más. Mas o seu irmão Abel era homem justo. Assim diz a palavra. 1 João capítulo 3. O que o Senhor olha de cima, e o que o Senhor analisava entre esses dois homens, e é por isso que Jesus ele fala no versículo número 15, que as pessoas não sejam tomadas em sua nudez, não sejam tomadas em sua vergonha, que elas estejam vestidas quando o Senhor vem ali encontrar. Porque quando o Senhor ele vinha no Éden a encontrar-se com Adão, e nós podemos ver como seria esse reflexo da glória de alguém que não tem pecado, que não vive nesse mundo a qual nós vivemos, mas sim no reino celestial. Nós podemos ter uma ideia de como será. Nós podemos ver o Senhor no monte da transfiguração, que quando ele desce, o seu rosto era resplandecente, numa luz tão branca que as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto. Eu entendo que o que cobria o rosto de Adão e o rosto e o corpo de Eva, a glória de Deus ela era tão grande que eles não conseguiam ver um ao outro. A presença de Deus e a santidade do que aqueles dois personagens tinham era tão grande que era impossível que alguém conseguisse ver um ao outro, porque a glória de Deus ela estava sobre aqueles. Mas quando eles pecam, a glória desaparece. Quando alguém peca, a glória desaparece. E é tão fácil hoje, você pode ver, às vezes você conhece alguém e você fala: ele tem um brilho no seu rosto que é tão lindo, olha o brilho que ele tem no olhar. Não é assim? Você vê às vezes quando alguém sorri, quando alguém olha, os olhos brilham, o brilho do rosto é diferente. E é tão tremendo porque diz que
a glória do Senhor, a presença de Deus, ela formosura o rosto, os nossos rostos. Então eu entendo que quando há uma desobediência de Adão e Eva, a glória desaparece e o corpo nu aparece. Ele é obrigado a cobrir o corpo deles. Mas Caim e Abel, o que eles estavam fazendo? O que eles faziam? O Senhor tinha pedido algo, oferecendo algo em adoração ao Senhor. Um ofereceu o que era, quem sabe, o insignificante, mas o outro ofereceu algo que vinha do seu coração, a gordura ele oferecia. Então o Senhor olha para dois personagens que são filhos de um mesmo casal, participam de uma mesma religião, ou seja, os dois seguiam ao mesmo Deus, mas o Senhor se agradou de um e se desagradou do outro. O Senhor encontrou injustiça em um e encontrou justiça em outro. Aonde? Através das obras que eles faziam, diz a palavra do Senhor. As obras falam do caráter que o homem tem. As obras, elas falam de quem você verdadeiramente é no oculto. Quando o Senhor pediu para Abel e Caim a mesma oferta, um foi justo, o outro foi injusto. E aí eu que me refiro com o crédito do céu. Tem pessoas que são justas, são retas, são íntegras tanto com as pessoas, mas principalmente para com Deus. Agora tem pessoas que são, com as suas obras são injustas. E diz a palavra do Senhor de que aquele que é injusto, ele é do maligno. Esse Caim era do maligno. E quando nós lemos essa passagem, o capítulo número 15, o verso número 15, e eu sei que se eu ler agora terá uma maneira um pouco diferente de você ver, aonde que diz assim: e eu venho como um ladrão, e bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Ele falava das suas vestes, a sua veste celestial, a glória de Deus que cobre as nossas vidas, para que não andemos nu e para que não vejam a sua vergonha. E ele diz: então se ajuntarão num lugar em que hebraico se chama Armagedon. Haverá uma guerra tão grande será a guerra que estará acontecendo, que diz a palavra do Senhor, numa das suas passagens de Apocalipse, que diz que será como 300 estádios, ou seja, mais ou menos 300 quilômetros partindo de norte a sul de Jerusalém, ou seja, será todo o reino de Israel, será coberto de sangue nessa guerra do Armagedon. E ali estarão os santos, aqueles que não forem arrebatados, diz a palavra do Senhor. E ali estarão também aqueles que foram perseguidos pela besta, aqueles que não quiseram ter a marca da besta. E aqui tem algo também muito interessante, que diz que depois que Caim, ele mata ao seu irmão, e o Senhor diz isso para ele, que sabia que ele tinha matado. Ele diz, e a vergonha cai sobre ele, o arrependimento cai sobre ele. E ele diz, então dê uma espada para o primeiro que vem na minha frente e que ele me mate. E o Senhor disse, não, eu colocarei uma marca em você, para que você não morra. E diz que ninguém pôde matar a Caim, diz a palavra do Senhor. Interessante é que ele recebe uma marca para não morrer. E no livro do Apocalipse, aqueles que não quiserem receber a marca, esses sim morrerão. Assim como em Gênesis, quem ficou de pé era o injusto, e quem morreu foi o justo. E a palavra do Senhor disse que no Armagedão assim também será. Aqueles os santos que estiverem e não quiserem receber a marca da besta, e que forem injustiçados e mortos, esses terão a sua vitória, porque é por esses que o Senhor virá com a sua igreja, diz o Senhor. Diz a palavra do Senhor no capítulo número 19, no verso de número 11. Olha que lindo. Ou seja,
O que eu quero que vocês entendam? Que o Senhor ele virá resgatar a sua igreja, e no momento do Armagedon, o Senhor ele verá e lutará e pelejará por aqueles que são justos, para aqueles que estão limpos e purificados e com as suas roupas resplandecentes diante do Senhor. Porque no demais, todos que estiverem naquele momento da batalha, todos aqueles que estiverem contra os judeus, contra os cristãos, contra os santos, todos serão mortos. Por quê? Porque o Senhor ele virá com a sua igreja. Diz a palavra do Senhor no capítulo 11, o livro de 19 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro, chamado Fiel e Verdadeiro, e que julga e peleia com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Porque eu creio que quando João ele tem a sua visão, ele quer tentar explicar de que maneira e que pureza que é. Eu creio que essa brancura, dessa glória que ele virá descendo do céu, ele compara como linho. E diz a palavra do Senhor que essas vestiduras eram brancas e puro, e saía da sua boca uma espada afiada, para como que possa ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que você pode estar passando por uma tribulação, você pode estar passando pelo teu pior vale, mas se você está em fidelidade, o Senhor ele virá e honrará aqueles que serão os seus santos. Sabe o que acontece, meus irmãos? Que tem vezes que nós nos sentimos tão destruídos, nós nos sentimos tão enfraquecidos, com o medo de desistir de tantas coisas. Mas uma coisa eu quero te dizer: seja como Abel, seja justo, seja fiel, porque o sangue derramado dos justos, eles clamam ao Senhor. Assim como ele disse: olha Caim, olha uma coisa, o sangue do teu irmão, ele clama a mim por justiça. Sabe o que eu quero dizer? Que você não precisa fazer justiça com ninguém. Se você é um homem, se você é uma mulher injustiçada, não se preocupe, que tem uma palavra para você. Todas as injustiças que você sofre, todo o mal que um dia alguém te fez, porque tem vezes que nós somos apunhalados por Caíns, que às vezes chegam a matar a nossa alma. Tem situação na nossa vida que nos mata, tem situação na nossa vida que nos destrói, e nós dizemos: como estou sendo injustiçado. E às vezes a revolta, ela quer tomar o nosso coração de uma maneira tão grande. Aquela revolta, ela quer tomar o nosso coração, e é tremendo porque o Senhor, antes de Abel matar o seu irmão, ele dá um alerta para Caim. Antes de Caim matar Abel, ele dá um alerta para ele e diz: olha, não deixe que essa ira entre no teu coração, e esse pecado tome o teu coração. Irmãos, a injustiça é algo que nos fere no profundo de nossa alma. Não tem coisa maior do que nos dói nós nos sentimos injustiçados. Pior ainda, quando é apunhalado e morto por um próprio irmão. Interessante como a Bíblia é cheia de relatos de pessoas que são feridas por irmãos. Ei, meu querido, minha querida, não se entristeça se alguém da igreja te fere, algum irmão familiar te fere. Não se entristeça, deixe nas mãos do Todo-Poderoso, porque todas as tuas lágrimas de sangue derramadas em terra, elas clamam a Deus. O Senhor, Ele conhece cada uma das suas lágrimas. Esses dias atrás me senti tão injustiçado.
injustiçado. Porque tem situações que você às vezes você deixa de fazer uma coisa aqui para fazer uma ali, e você sabe que quem sabe aquela ali merecia mais, mas você, por querer ajudar uma outra pessoa, você acaba fazendo coisas e depois aquela pessoa ali, ela é tão ingrata, ainda sai falando mal, reclamando. Irmãos, feriu tanto a minha alma uma situação, só não posso dizer porque são de irmãos, mas Deus sabe, que eu derramei lágrimas, e às vezes a raiva tentou tomar o meu coração, e quando ela vinha, o Espírito Santo dizia: não faça isso. E quando eu li essa passagem nessa tarde, eu cheguei a chorar, pastor Carlos, porque a gente lê a Bíblia, só que tem palavras que elas passam tão despercebidas. Eu digo assim, porque eu cheguei a pegar o telefone para gravar um áudio e ligar, quis ir lá falar com a pessoa, e nunca o Espírito Santo deixava. A Márcia dizia assim, o Espírito Santo me calava, falava: Senhor, mas é tão injusto. Eu tirei da boca do meu filho para dar aqui, para estar falando uma coisa dessa, é um absurdo. E o Senhor em nenhum momento deixou abrir a minha boca. E nessa tarde eu glorifiquei tanto a Deus, porque eu disse: as minhas lágrimas estão em terra, e o Senhor, Ele pegará as minhas lágrimas, e Ele fará justiça por mim. Eu tenho uma palavra para te dizer. Nós lutamos muitos Armagedons aqui nessa terra. Nós lutamos tantas guerras sangrentas aqui no mundo espiritual, que são tão fortes como essa que verdadeiramente irá acontecer, que nós estamos relatando. Mas o Senhor diz: não deixa que o Senhor venha e não te veja nu. Eu de toda essa volta para falar do Armagedon, mas uma coisa eu só quero te dizer nessa noite: ei, não deixa Jesus voltar a te pegar nu. E você já entendeu que o que eu estou querendo dizer não é de nudez de físico, de corpo. Não deixa o Senhor, quando chegar, tivessem o brilho dele no seu rosto. Não permita que ninguém te fira, que ninguém te mate. Não permita, e mesmo que ele te mate, continue firme, cabeça erguida, olhando para o céu, porque um dia haverá a justiça de Deus. O Senhor, Ele tem todas as suas lágrimas em terra, todas, uma a uma. Eu entendo que as lágrimas podem ser comparadas com sangue, porque tem lágrimas que doem mais do que muitos cortes profundos na nossa carne. Tem cortes na nossa alma que dói tão profundo que passa anos, anos e anos, e aquela ferida não cura. Um abandono, uma punhalada pelas costas, uma traição. Quantas pessoas têm abandonado o Evangelho por traições dentro de um casamento? Eu quero te dizer uma coisa: não permita que nada venha a deixar o teu coração endurecido, entristecido e cheio de ira. Armagedon é uma das lições mais lindas que eu vejo da justiça de Deus no tempo exato. É como eu volto a dizer: o Senhor, Ele sempre teve o controle de todas as coisas da sua vida na mão dEle, sempre. Quando o Satanás derruba Eva e Adão, ele diz: você derrubou eles, mas o que eu vou gerar dentro do fruto, dentro do ventre dela e dele, vai esmagar a tua cabeça. Da mesma maneira que o diabo ele arma uma para te derrubar, o Senhor no mesmo momento tem um plano para te resgatar. Oh glória! Da mesma maneira que ele consegue te destruir, ele fala: eu gero dentro do ventre dele algo que sairá e vencerá. Oh meu Deus! Que o Senhor, quando venha, porque existem duas coisas:
E eu também digo que pode ser uma como é a outra, porque eu já li muito Apocalipse e eu não posso afirmar que é uma ou a outra, por isso que eu não gosto de ser polêmico. Mas alguns dizem, algumas linhas da escatologia dizem que nós passaremos pela tribulação e quando Jesus ele vier para, nesse momento, com o seu exército, os santos estarão ali e serão arrebatados ou vivos ou mortos. Outros dizem que é antes. Eu muito mais me tendo para que Jesus arrebatará a sua igreja antes, assim como eu ensinei para vocês, mas pode haver que não. Que seja se sim, que seja antes ou seja depois, uma promessa eu dizia, uma promessa é verdadeira, que Ele virá buscar a sua igreja com os santos em glória, e os santos serão justificados diante de Deus. Mas que o Senhor te conserve com o seu brilho no rosto, e o Senhor quando venha, Ele te pegue com a justiça, que você não seja Caim, um filho do maligno, mas que você seja um Abel com obras justas diante do Senhor. Porque mais uma vez eu quero dizer, os tempos são breves. Os tempos são breves. E eu digo para o Senhor às vezes, abrevia ainda mais o tempo, Senhor. Quanto mais breve o tempo, mais rápido passar, mais próximo está o dia disso acontecer. Mais próximo está o dia em que a paz reinará sobre a terra. E isso eu quero falar na outra quarta-feira.